Artigo 48. O fórum de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partir da arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuir domicílio certo, é competente, inciso 1, o fórum de situação dos bens imóveis, inciso 2, havendo bens imóveis em fóruns diferentes, qualquer destes, inciso 3, não havendo bens imóveis, o fórum do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no fórum de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no fórum de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor a união. Parágrafo único. Se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato, o fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou do Distrito Federal, ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o fórum, inciso 1, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, a linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz, inciso B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, inciso C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, inciso D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, inciso 2, de domicílio e residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, inciso 3, do lugar, linha A, onde está a sede para a ação em que for ré, pessoa jurídica, inciso B, onde se acha agência ou sucursal, quando as obrigações que a pessoa jurídica contraiu, inciso C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica, a linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, a linha E, de residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. A linha F, da sede da serventia notarial ou do registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4, do lugar do ato ou fato para a ação, a linha A, de reparação de dano, a linha B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios, inciso 5, de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2, da modificação de competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput, inciso 1, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2, às execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange as demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.